Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? É muito bom poder estarmos aqui mais uma vez juntinhos para podermos meditarmos sobre a preciosa palavra de Deus. Meu amado, antes de nós adentrarmos ao texto e ouvirmos aquilo que Deus tem que falar aos nossos corações, eu quero convidar você para nós orarmos a Deus. Grandioso e eterno Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Deus, nós te louvamos por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede estarmos diante da tua presença para ler a tua palavra, para meditar sobre a tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito fale poderosamente a cada coração. Ó Deus, é o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, estarei fazendo a leitura bíblica no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado preso da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu cure de sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: Vai, leva-te 7 vezes no Jordão, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que pensava eu, certamente ele sairia a ter comigo, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhes falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não terias cumprido? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Estaremos meditando sobre esse texto, sobre o tema: Lava-te e ficarás purificado. Meu amado, que texto maravilhoso! Quantas lições nós podemos tirar para a nossa vida
de acordo com esse texto. Mas eu queria levar você a pensar neste momento, quem era Naamã? Meu amado, Naamã era um chefe do exército do rei da Síria. Naamã era um homem importantíssimo para a Síria, um homem valoroso para a Síria, um homem que ajudou a conquistar, expandir os reinados da Síria, um homem temido, um homem corajoso, um homem valoroso, um homem que dera livramento à Síria, um homem respeitadíssimo e temido pelos sírios. Porém, Naamã era um homem leproso. Naamã estava morrendo aos poucos, porque a lepra ela ia matando as pessoas ao pouco. Naamã, meu amado, era aquele homem que não podia participar das festividades. Ele estava morrendo aos poucos. Apesar de ser um grande homem, apesar de ser importante, ser uma pessoa especial, respeitado, mas para a sua família, ele era um homem leproso. E lá em Israel, a pessoa que fosse leproso, ele não poderia conviver nem com a sua família, nem conviver em sociedade, ele deveria ficar num lugar à parte, isolado, distante de todos. Era terrível. Naamã, meu amado, com certeza, ele procurava cura. Porque, meu amado, quando você está doente, quando você está enfermo, você quer a cura. Pode oferecer o que quiser para você, mas o que você deseja é a cura. Uma pessoa, quando está enfermo, está caminhando a passos largos para a morte, como no caso de Naamã, porque a lepra, ela não tinha cura. E a lepra, ela ia matando as pessoas ao pouco. Era terrível. Imagina quando Naamã ia tomar seu banho e olhava para a sua pele, vendo ali ela morrendo aos poucos. Que coisa terrível. Então Naamã com certeza procurava cura. E até que de repente, diz o texto que em umas investidas, quando o exército da Síria atacou ali em Israel, levou cativa, presa como escrava, uma judia, que o texto aqui não refere o seu nome, mas aquela moça que ali estava. Interessante, meus amados, que aqui no versículo 1 do capítulo 5, diz o seguinte, interessante nós lermos, que diz o seguinte: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era um homem valente, porém leproso. E aqui vai dizer no versículo 2, os sírios, numa das suas investidas, havia levado preso da terra de Israel, uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, meu amado, aquela menina que era de Israel e estava ali como escrava, servindo a mulher de Naamã, tomou conhecimento da vida daquele homem, daquele grande homem. Eu tiro aqui uma lição, meu amado, porque aquela menina foi levada à força. Ela poderia não ter falado nada, ela poderia não ter contado nada, mas ela disse para a mulher de Naamã: olha, lá em Jerusalém há um homem de Deus, esse pode curar o seu esposo. Eu creio, meu amado, que quando Naamã soube daquilo pela sua esposa, o seu coração se encheu de alegria, o seu coração se encheu de esperança, o que fez com que ele procurasse ali o seu rei, contasse para ele, e assim, imediatamente, o rei também, como o amava, tinha ele como um homem grande, respeitado, temido, valoroso,
logo escreve uma carta, vou mandar uma carta que é o rei de Israel, para que ele possa curá-lo, enviá-lo, para que eles possam recebê-lo lá. E assim, então, meu amado, eles procedem. Naamã, então, agora, ouvindo falar do homem de Deus, o profeta Eliseu. Então, diz o texto que Naamã leva consigo cerca de 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Para que Naamã pudesse dar ao homem para que ele pudesse curá-lo, ou seja, ao profeta Eliseu. Mas, meu amado, interessante que o rei de Israel, recebendo aquela carta, rasgou suas vestes e diz: mas quem sou eu para curar este leproso? Ele logo entendeu que aquilo ali seria um meios dos sírios travar algo contra ele e contra o povo de Israel, até porque entre Israel e os sírios sempre haviam alguma guerra, algum confronto. Mas o grande homem de Deus, o profeta Eliseu, quando soube que o rei estava naquela situação, ele diz: não deixa ele vir, porque ele vai saber que há Deus em Israel. Glória a Deus, aleluia. Interessante, meu irmão, que então Naamã parte para lá, com seu carro, seus cavalos, seus homens, levando todos aqueles pertences, como assim, para dar, né? Ou, de certa maneira, para compensar pela cura. Ele vai para lá levando aquele material precioso. Mas interessante, meu amado, que a palavra do Senhor diz que chegando no local, Naamã fica decepcionado, porque ele está em frente à casa do profeta. Então o servo do profeta Eliseu diz: olha, chegou Naamã, ele está em frente à sua casa, está na sua carruagem, está com seus homens. E ali, meu amado, o profeta Eliseu não vai lá recebê-lo, mas manda o seu servo dizer para ele que ele deveria ir ao Rio Jordão e banhar-se, mergulhar ali 7 vezes, e ele ficaria purificado. Mas, meu amado, por não ser recebido pelo próprio Eliseu, Naamã, além de não crer na palavra do profeta, ele fica indignado. Ou seja, ele pensava que ao chegar ali, ele seria recebido, que o profeta Eliseu iria passar a mão sobre as suas feridas, ou passar alguma coisa, ou colocar a mão ali sobre a sua cabeça. Mas nada disso aconteceu, ou recebê-lo pela importância que ele tinha, representava para a Síria. Então, meu amado, ele não é recebido, e ele sai dali indignado e diz: vamos voltar, vamos embora. Não creu na palavra, não queria dar crédito à palavra que veio através do servo Eliseu ao seu coração, aquilo que traria a cura, a restauração da sua saúde. Ah, meus amados, eu fico aqui pensando, meu amado, que assim como Naamã ficou indignado de não entender por que deveria ser no Rio Jordão, quando ele vai dizer aqui: olha, lá na Síria nós temos rios muito mais puros, muito mais bonitos, por que eu não deveria mergulhar lá e ser curado lá? E ele sai dali indignado. Eu aprendo algo aqui, meu amado, que diante da palavra de Deus, nós não temos que questionar, nós temos que obedecer. Muitas pessoas hoje estão sofrendo porque não obedecem à palavra de Deus. Porque diante das decisões, das escolhas da vida, não levam em conta a palavra de Deus, a vontade de Deus para as suas vidas. Quantas e quantas pessoas deixam de ser abençoadas
porque não obedece à palavra, porque questionam a palavra de Deus. Ah, mas não é bem assim não. Meu amado, Naamã, ele dependia da cura, mas diante da palavra de Deus ele fica indignado. Meu amado, da mesma maneira, quantas das vezes as pessoas imitam Naamã e fazem da mesma maneira. Então, meu irmão, não conseguimos entender o motivo pelo qual Deus manda. Muitas vezes as pessoas caminhar daquela forma, fazer daquela forma, ser daquela forma, porque está escrito na palavra de Deus. Se está escrito na palavra de Deus, não cabe a mim duvidar, questionar. Nós estamos numa geração muito incrédula, nós estamos no meio de uma geração muito perversa, nós estamos no meio de uma geração que falta muito temor a Deus, falta muito amor a Deus, falta muito respeito com as coisas de Deus. Quantas e quantas pessoas que conhecem a palavra de Deus e diante de uma mensagem, diante de ouvir a palavra de Deus, não dão crédito à palavra de Deus, não obedecem à palavra de Deus, e quantos até fingem não conhecer. E a consequência qual é? Não é a bênção de Deus. Então acabam caminhando seus caminhos e acabam se dando muito mal, porque aquele que não obedece à palavra de Deus, aquele que questiona a palavra de Deus, ele não vai ser abençoado por Deus. Deus abençoa aquele que humildemente ele obedece à palavra de Deus. E aí nós vamos ver dentro da palavra de Deus quantos homens que ouvindo a palavra de Deus, mesmo não sabendo para qual motivo, qual razão, qual finalidade, não questionaram. Um grande exemplo é Abraão. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, prega sua esposa, pega o que você tem, sai do meio da sua parentela, vá para um lugar que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de ti pai de uma grande nação. Abraão creu na palavra do Senhor. Não questionou, não duvidou. Mesmo assim, quando Deus, já na velhice, havia dado um filho para eles, Deus falou: Abraão, pega o seu filho e leva para um monte que eu vou te mostrar, e você vai sacrificá-lo a mim. Mais uma vez, Abraão obedece a palavra de Deus, não questiona, não duvida, pega o seu filho e vá para o monte que Deus mandou. Andou 3 dias, levando o seu filho para ser sacrificado ao Senhor. Mas chegando lá, Deus providenciou o cordeiro para que fosse sacrificado em seu lugar. E ali, Abraão demonstrou o quanto ele amava a Deus, o quanto ele obedecia a palavra de Deus. Por isso, Abraão é considerado um grande homem de Deus. E aí, meus amados, nós precisamos aprender dessa maneira. É preciso, meu amado, que os servos de Naamã dizem para ele poder crer. Então os servos vão dizer: olha, Naamã, se o profeta tivesse pedido algo muito mais difícil, o senhor não ia fazer? Mas simplesmente ele pediu para o Senhor ali mergulhar 7 vezes. Olha que coisa fácil, coisa simples. Coisa simples. Sabe, meus irmãos? Muito simples. Porque aqui nesse versículo 10 diz: então este lhe mandou uma mensagem, a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Lava 7 vezes. Coisa simples, coisa fácil. Talvez, aí os servos dele dizem: olha, mas se fosse algo mais difícil, você não ia fazer? Então, meus amados, hoje eu aprendo algo aqui tremendo. Quantas pessoas hoje, querendo fazer coisas difíceis, quando Deus já pagou o grande preço. Que nós precisamos crer e obedecer a palavra do Senhor. Então, meu amado, diante daquela palavra, ele atendeu os seus servos. Diante daquela palavra, ele ouviu os seus servos.
E ele então banhou-se 7 vezes naquele rio. E a sua pele ficou restaurada, diz a palavra de Deus, como de um menino. Porque Deus faz a obra completa, meu irmão. Deus não faz obra pela metade. E agora aquele homem então ficou curado, ficou purificado. E aquele homem agora pôde voltar para a sua casa são e curado. Mas antes dele voltar, ele foi ao profeta para entregar os valores, aquelas peças que ele trouxe. Quando então o profeta Eliseu não recebeu. Por que o profeta Eliseu não recebeu? Porque a cura quem faz é Deus. O milagre quem faz é Deus. O profeta foi um instrumento de Deus para que Naamã pudesse entender e compreender que em Israel há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que os deuses que haviam na Síria não eram deuses, mas sim muitas idolatrias que levavam eles à perdição. Mas agora Naamã e seus servos puderam compreender e saber que há um Deus, o Deus de Israel, que é o Criador dos céus e da terra, é o Deus que cura, que liberta, que sara, que transforma. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Com certeza, meu amado. Naamã voltou tendo uma experiência muito grande com Deus. Não só ele, mas também os seus servos. E todos quanto conheciam, puderam depois olhar para Naamã e ver curado, dizer, mas aonde você foi curado? Como que você foi curado? Entendeu agora por que Naamã tinha que ser curado em Israel? Porque se ele fosse curado lá nos rios da Síria, eles iam dizer que foram os deuses da Síria, que na verdade eram muitas idolatrias. Porque só há um Deus, e a Bíblia diz que só há um Deus, Criador dos céus e da terra, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de Israel, é o Deus que nós cremos, é o Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar e para nos purificar de todo pecado. Meu amado, esse texto nos ajuda a compreender muito. Então, meus amados, quantas pessoas erram quando procuram caminhos difíceis? Certa vez uma pessoa diz, não, mas a salvação não é bem assim não é tão simples assim. Porque a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor será salvo. Aquele que entregar a sua vida ao Senhor será salvo. Terá seus pecados perdoados. Certa vez alguém questionou, mas não é tão simples, só o fato da pessoa crer em Jesus, entregar a sua vida a Jesus, arrepender dos seus pecados, e o seu nome está escrito no livro da vida, e a pessoa já está salva? Porque às vezes o inimigo coloca na mente das pessoas que para que a pessoa seja salvo é algo muito difícil, é algo quase que impossível para o ser humano. Meu amado, quero dizer para você que Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus pagou o preço, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, sendo o nosso Cordeiro, a qual não tinha pecado, inocente, levou sobre si o madeiro, os pregos, a coroa de espinho, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter a vida que só Ele pode dar. Por isso Ele diz, eu vos dou vida e vida com abundância. Então, meu amado, é simples, mas o inimigo tenta complicar. Quantas pessoas que tentam fazer coisas terríveis, sacrifícios, ou coisas assim, quando Jesus já fez. Jesus já pagou o preço. E o que Jesus quer é que nós reconheçamos que somos pecadores,
e que precisamos confessar a Ele o nosso pecado, precisamos entregar a Ele a nossa vida, precisamos obedecer a sua palavra, não questionar a sua palavra, precisamos testemunhar do seu evangelho, vivermos uma nova vida e termos a certeza que podemos ter, porque a palavra de Deus é verdadeira, da salvação e de que um dia estaremos com o Senhor nas mansões celestiais. Então, meu amado, quantas pessoas querem que algo aconteça de forma extraordinária? Ouvem, mas não crê na palavra de Deus. Quantas vezes é preciso que alguém esteja falando, abrindo os olhos, como foi no caso de Naamã. Foi preciso que os seus servos dizer para ele: olha, por que o senhor não dá crédito à palavra do profeta? Por que o senhor não faz? É uma coisa tão simples. E quando ele vai e cumpre, ele é abençoado. Meu amado, quando o homem obedece a palavra de Deus com humildade, com sinceridade de coração, ele é abençoado. Você quer ser abençoado? Obedecer a palavra de Deus, andar nos caminhos do Senhor, ter um coração voltado para o Senhor, uma vida voltada para o Senhor. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que a multidão diz, não importa o que a palavra de Deus diz, para eu fazer, para eu viver. É interessante observarmos que, da mesma maneira que a lepra estava tomando conta do corpo de Naamã, estava matando Naamã, fazendo imundo, deixando sem paz, envergonhado, assim, meu amado, o pecado tem feito com a humanidade. O pecado é terrível, porque o pecado, meu amado, ele causa separação do homem de Deus. O pecado faz com que Deus não ouça a oração do homem. O pecado, ele cria distanciamento entre o homem e Deus. O pecado, ele quebra a comunhão do homem com o Senhor. O pecado, ele enfraquece o homem espiritualmente. O pecado torna a pessoa impuro diante da majestade de Deus. Por isso, meu amado, é necessário que nós reconheçamos, somos pecadores. Precisamos da misericórdia do Senhor. E somente o Senhor, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, e a palavra do Senhor diz que aquele que confessar a Ele com a sua boca os seus pecados, Ele o purificará, tornará limpo, não importa qual seja a iniquidade, qual seja o pecado que ele tenha cometido, qual a vida que ele tenha levado. O sangue de Jesus tem poder para purificar, tornar limpo e fazer dessa pessoa uma nova criatura, como fez com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que antes tinha o nome de Saulo, era um perseguidor dos cristãos, era um perseguidor da igreja do Senhor. Quantas vidas aquele homem ajudou a prender, quantas vidas foram ceifadas, quantas famílias ele causou choro, perseguindo, matando, prendendo o povo de Deus. Mas um dia ele teve um encontro com Deus, e aquele encontro com Deus mudou a vida daquele homem, e o apóstolo Paulo passou a viver uma nova criatura. Ele pôde viver uma nova vida. Por isso ele diz: eis que sou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, nova vida com Cristo daí para frente. Jesus tem poder de fazer isso, meu amado. Você que está me ouvindo, não importa o que você tenha vivido, não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha realizado, se você decidir daqui para frente, olha, a partir daqui para frente eu quero ter uma nova vida com Cristo, Ele tem poder para perdoar os seus pecados, purificar a sua vida, fazer de você uma nova criatura, assim como Ele fez comigo e fez com todos aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus. Certa vez, um palestrante tirou uma nota de R$100 do bolso. E aquele palestrante virou para a multidão que ouvia, e ele disse: quem gostaria de ganhar esta nota de R$100?
Todo mundo levantou a mão. Quem não gostaria de ganhar R$100? Ele pegou aquela nota, jogou no chão, pisou naquela nota, pegou aquela nota e diz: quem ainda gostaria de ganhar esta nota? Todo mundo manteve com as mãos levantadas. Ele pegou aquela nota, cuspiu naquela nota, massou aquela nota, jogou aquela nota no chão, pisou nela de novo, pegou aquela nota e diz: quem ainda gostaria de ganhar esta nota? Todo mundo continuou de mãos levantadas. E ele disse: olha, não importa o que eu faça com essa nota, vocês sempre vão estar de mão levantada querendo ganhar esta nota, porque não importa o que aconteça com essa nota, ela vai sempre valer R$100. Você entendeu, meu irmão? Você é precioso para Deus. Você é muito importante para Deus. A sua vida é preciosa para o Senhor. Não importa o que tenha acontecido, não importa como você tem vivido a sua vida, não importa o que você tenha feito, você tem precioso, você é precioso, você é preciosa para Deus. Você tem um grande valor para Deus. E a Bíblia diz que o inimigo, Satanás, veio para matar, roubar e destruir. Satanás odeia a criatura, o homem, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus nos ama. E a palavra de Deus, ela pode libertar o homem. Quando o homem ouve a palavra de Deus, quando ele abre o seu coração, ele crê na palavra, e ele se submete à vontade do Senhor, meu amado, ele é limpo, ele é purificado, ele é feito uma nova criatura, e o seu corpo passa a ser o templo do Espírito Santo de Deus. O seu nome é escrito no livro da vida. E ele deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus, um co-herdeiro de Cristo. Glória a Deus. Pastor, é tão simples assim? É. Mas depende de cada um de nós tomarmos essa tão importante decisão. E permitir que o Espírito Santo de Deus possa guiar a sua vida, conduzir a sua vida, e a sua vida ser uma bênção nas mãos de Deus, uma bênção na sua família, na sociedade onde você está. Se Naamã não tivesse dado ouvido aos seus servos, a palavra do profeta Eliseu, ele tinha voltado para a sua terra e tinha morrido de lepra. Então, minha amada, a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então, se hoje você está ouvindo a palavra de Deus, não endureça o coração, não. Não feche o seu coração, não. Abre o seu coração para Jesus. O Espírito Santo de Deus está fazendo você lembrar de coisas, pecado, iniquidade que você fez. Muitas vezes o inimigo, que é o acusador, ele vem botar coisas na mente da pessoa. Está vendo? Agora você fez isso, fez aquilo. Agora você quer dar um de crente, um de servo de Deus. Meu amado. Não. Coloque-se debaixo da mão de Deus, meu irmão. Porque o Senhor Jesus, ele limpa, purifica e ele faz uma nova criatura. Ele, de fato, de verdade, ele perdoa os pecados. E diz a palavra do Senhor que ele lança os seus pecados nas profundezas do mar e não se lembra deles mais, porque você se torna uma nova criatura. Então, meu amado, por quê? Por quê? Porque o ser humano é precioso para Deus. Naamã pôde voltar para a sua terra, e o nome de Deus foi glorificado, foi exaltado, porque agora, através de Naamã, o exército da Síria, o rei da Síria, os habitantes da Síria, puderam entender: olha, há um Deus todo-poderoso Israel, um Deus que cura, um Deus que liberta e um Deus que sara. Porque, meu amado, Deus tem planos para a nossa vida. Deus tem plano para a sua vida. Porque todos nós somos preciosos para Deus. Que Deus possa, meu amado, abençoar poderosamente a sua vida. E também assim a sua família. E que a palavra anunciada, ela possa achar guarida no seu coração. E que você possa permitir o Espírito Santo de Deus realizar a boa obra na sua vida. Amém? E eu quero convidar você para nós orarmos ao Senhor. Grandioso e eterno Deus,
Louvado e exaltado seja o teu nome. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ler a tua palavra, nós podemos meditar sobre a tua palavra, Senhor. E a tua palavra, Senhor, que traz refrigério, a tua palavra, Senhor, que traz conforto, consolo, a tua palavra que traz, ó Deus, conscientização, a tua palavra que repreende, a tua palavra que conforta, a tua palavra que traz vida e vida eterna, Senhor. Por isso, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor, através da tua palavra anunciada, esteja, ó Deus, visitando cada vida, cada pessoa, esteja trabalhando em cada coração, realizando a poderosa obra do Senhor. Ó Deus, abençoe, ó Deus, cada vida, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, Senhor. Onde chegar esta mensagem, ó Deus, ó Deus, que essa pessoa seja tocada. Ó Deus, eu não sei como está passando essa pessoa, não sei como está, mas o Senhor sabe. Por isso, ó Deus, nós vivemos um tempo de adversidade, mas eu peço que o Senhor esteja, ó Deus, visitando o Senhor, trazendo conforto, consolo, ó Deus, renovando a saúde, renovando a esperança, ó Deus, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação em nome de Jesus. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, que Deus assim abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, desde já agradecendo a você que tem sempre estado participando conosco. E se você ainda não inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal e também compartilhe para que muitas outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. E dê o seu like. Que Deus abençoe.